Podem sentar. Um bom dia a todos. Nós chamamos a todos bem-vindos para esse momento de culto que é um momento especial. Temos muitas coisas a celebrar num dia só. São os 34 anos da fundação desta congregação. Veja, não é 34 anos do começo do Trabalho Cá, porque no Trabalho Cá começou muito antes. Eu sou de 88 cá e a congregação foi fundada em 92. Portanto, e já havia um trabalho iniciado cá. Além do aniversário da congregação, temos também lembrar o Dia dos Pais. Além disso, lembrar o domingo de hoje e prestem atenção. Chamar bem-vindo a algumas pessoas que mudaram de estatuto. Houve quem mudou de estatuto neste tempo. O Carlos, que era só o Carlos, agora é o pai Carlos. Mudou de estatuto. Ah? Que bom, que bom. Bem-vindo. O avô também está todo babado. E agora deixa-me chamar bem-vindos, temos visitantes. You don't speak Portuguese, no? You are both from France? France, yes. You are welcome. I'm sorry, the service will be in Portuguese. Okay, you are welcome. Fiquem sentados e vocês já vão saber por quê. Deixa-me dizer umas palavras aqui. Temos o Wellington. Wellington, seja bem-vindo. Desculpem lá assim no meio, mas o Wellington entrou em contato conosco. E também temos aí o Antônio e o César, que vem de FAF. Sejam bem-vindos. Eu disse a vocês para ficarem sentados, porque vocês viram o tamanho das leituras hoje. Ezequiel 37, 12 a 14, que é isto. Não é? E depois Romanos 8, 8 a 11. Bem, agora vocês vão saber por quê. O texto do Evangelho é João, capítulo 11, os versos 1 a 45, e podia ser até os 57. Então sabem por quê? E então eu vou fazer um teste convosco. Se vocês não dormirem durante a leitura, daí não dormem durante o sermão também, tá? Porque... mas deixa eu vos dizer algo. Pensem nesta leitura. Não sei, sabe, lê-se com os ouvidos, sabiam? Ler, a gente lê com os ouvidos, para ouvir o que se está a ler. É um texto muito rico este. E diz assim, João 11, 1 a 45. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos lhe disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. E o Senhor vai voltar para lá? Quer voltar para lá? E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? E se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro,
Mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Maria e Marta a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi até ele. Depois, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, que os judeus que acompanhavam choraram, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: Onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: Desamarem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Podem acordar? E agora vamos tentar, assim, não ser tão longo no sermão quanto foi o texto. Mas vejam o que este texto pode nos ensinar. Jesus chega a Betânia, imagine uma vila antiga, uma vila pequena, uma vila que está em luto, uma aldeia. E Jesus chega numa Betânia enlutada e faz com que eles vejam a vida. Muda o jogo.
onde havia luto, onde havia um morto, agora há vida e há um ressuscitado. Há coisas nesse texto a serem guardadas. Primeiro, entender que, mesmo sendo amigos de Jesus, podemos passar dificuldades. Acreditar que estar com Jesus é o melhor lugar em qualquer lugar. E crer, acreditar, é ter fé para ver a glória de Deus. Mas agora vejam, há alguém aqui, entre nós, que já se sentiu decepcionado por ter a expectativa frustrada, por esperar que Deus fizesse algo, que Ele fizesse alguma coisa, e Ele não fez? Conhecem isso? Já tiveram expectativas frustradas? Afinal de contas, eu esperava que Deus fizesse e Ele não fez. Sabe, as irmãs de Lázaro, falecido, disseram para Jesus, se tu estivesses cá, isto não acontecia. Cuidado, não é? Quanta coisa aconteceu na nossa vida e de repente, Senhor, se tu estivesses cá, isto não tinha acontecido. Mas, e a pergunta é, afinal, onde é que estavas quando nós precisávamos? Onde é que estavas? Exatamente quando precisávamos, onde é que tu estavas, ó Deus? Mas Jesus mostra uma outra coisa. Jesus mostra que Ele tem uma palavra para qualquer situação de nossa vida. E que demorar, ou a demora, ou o atraso de Jesus, que Marta põe nos lábios, é um lamento profundo. A demora, o atraso, põe nos lábios de Marta um lamento profundo. Já lá vão 4 dias. Sabe, 4 dias para um defunto é muito. 4 dias. E muitas vezes Deus parece demorar, não? Como é demorado. A fé de Marta passou por 3 provas. A ausência de Jesus, a demora de Jesus e a morte do seu irmão. Quer dizer, Jesus não estava, Jesus demorou para vir e o irmão morreu. Como conciliar o nosso tempo? Sabe, como conciliar esse tempo cronológico, cronos, o nosso tempo? Como conciliar esse tempo com o tempo de Jesus, que é o Kairos, o tempo de Deus? Um tempo sem tempo, a eternidade. Como conciliar isto? Sabe a distância que Jesus estava? Num dia ele podia ter resolvido. E veja, foram 4 dias. Um dia ele recebeu o aviso que Lázaro estava doente, mas ele morreu nesse dia. Jesus esperou 2 dias ainda. Onde estava? E no terceiro lá foi. 4 dias. E é claro, Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado. Mas a Bíblia diz uma coisa, sabe, se nós lermos às vezes os textos bíblicos, é interessante ver o que diz. Jesus se alegrou por não ter estado lá. Eu também não faço questão de estar num funeral. Dá para entender Jesus, não é? Um amigo morreu, não vou lá, não gosto do funeral. Mas não foi por isso. Jesus se alegrou por não ter estado lá por uma outra razão. É que ele sabe a hora certa de agir. Ele está a ir para Jerusalém. Ele está a ir para cumprir a missão que veio realizar no mundo. E ele sabe que esse momento vai ser crucial. E ele segue a agenda do Pai. Ele não tem pressa. Coisa importante para nós aprendermos. Sabe, nós temos a nossa agenda. E cuidado, não façamos da nossa agenda, nem das nossas orações, nem dos nossos pedidos, ordens para Deus. É que Deus não tem pressa. É tão simples quanto isso.
Percebe? O tempo dele não é o nosso tempo. E Jesus segue exatamente a agenda do Pai. E quando parece que ele está ausente, aí é que ele está a fazer algo maior e melhor por nós. Quando parece estar ausente. Maria e Marta pensavam que Jesus chegou atrasado. Mas o texto mostra que ele chegou na hora certa. No tempo oportuno de Deus. E ele sabia o que fazer. E ele disse para os discípulos, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Sabe que nós temos um problema com enfermidades. O texto do domingo passado foi a cura de um cego de nascença, que vocês não ouviram aqui, mas que eu preguei em Leiria. E uma das primeiras perguntas que os discípulos fizeram a Jesus, quem pecou, ele ou os pais, para que nascesse cego? E há quem acha que a doença é castigo. E Jesus diz, não, isso é para a glória de Deus. Portanto, não é de castigo que se trata, e não é de pecado que se trata, mas trata-se daquilo que Deus tem em mente e o que Ele quer para cada um de nós. Maria e Marta fizeram uma coisa certa. Na necessidade, o que elas fizeram? Chamaram Jesus. Tá certo? Não? O Lázaro estava doente e elas chamam Jesus. E mais, elas chamaram Jesus porque ele podia ter impedido a doença e a morte do seu amigo. Ele podia ter impedido. E elas pensavam, algo que talvez nós também pensamos, que o amor e o sofrimento não podem andar juntos. Nada mais falso. Você sabe que amor rima com dor. Quem ama, sofre. Faz parte. Por sermos cristãos, nós não temos imunidades especiais. Cuidado, não se deixe enganar. As pregações que por aí andam, que quando você se torna cristão, você fica blindado. Isto é a maior mentira que se prega por aí. Deem uma olhada na Bíblia e olhem os discípulos de Cristo, olhem o que eles passaram. Portanto, ser discípulo de Cristo, ser cristão, não significa estar imune. Lázaro não foi imune. Ficou doente e morreu. Mas é bom lembrar que o conteúdo principal desse texto, da ressurreição de Lázaro, é aquele onde Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Este é o resumo desse texto. Se estivesses aqui, ele não teria morrido. Elas acreditam na ressurreição. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? Nós também acreditamos na ressurreição, não? Nós há pouco confessamos. Nós confessamos. Mas sabe, a nossa dificuldade é que ele opere isto ainda hoje com o mesmo poder. Nós dizemos que Cristo ressuscitou, mas nem sempre lembramos que ele ressuscitou e está vivo. Não é o passado. Ele ressuscitou e vive. É que Marta vivia no passado ou no futuro. Mas é no presente que o tempo toca a eternidade. Marta aparece 3 vezes nos evangelhos. Na primeira vez ela aparece aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez aqui para chorar. E a terceira vez depois para agradecer. É uma boa caminhada, não? Aprender, chorar e agradecer. Faz parte. Se não tivéssemos... Sabe que na bioética há uma proposta científica, e especialmente quando se fala de genética, que na manipulação genética pode-se fazer com que os bebés nasçam perfeitos. Uma hipótese.
E tão perfeitinhos que não teriam dor de cabeça, nem dor de dente, nem gripes, nem constipações, nada disso. E sabe qual é a pergunta que se faz então? Que ser humano será esse? Quem não sente dor não sente prazer. Que ser humano será este? Anestesiado? Por isso faz parte da vida o choro. Faz parte do aprendizado, faz parte o choro e faz parte o agradecimento. Porque depois de livres, sabemos por que choramos e agradecemos pelo ensino que tivemos. Jesus perguntou onde tinham sepultado. Jesus chora, Jesus inquieta-se. Jesus é solidário. Jesus mostra que tem sentimento. Mas ele também pode resolver os nossos dramas. Ele não é só um companheiro que chora junto, mas ele é aquele que pode resolver os problemas. E daí ele faz uma coisa que é interessante e que devia nos fazer pensar. Uma coisa muito simples, ele manda tirar a pedra. Ele não podia tirar a pedra sozinho. O tipo vai ressuscitar um morto e manda tirar a pedra. Sabe, é um bom ensino para nós isso. Sabe por quê? Há coisas que nós não podemos fazer. Nós não podemos ressuscitar um morto, mas nós podemos tirar a pedra. Não podemos? Junta lá 5 ou 6 e tiram a pedra. É isto. Isto nós podemos fazer. Há pedras que interrompem a vida. Há pedras que não deixam a vida aproximar-se. Há portas fechadas que nós podemos abrir. Essa força temos. Nós podemos abrir uma porta. Abre a porta e deixa fazer o seguinte, olha o que diz. E ele diz para Lázaro, sai para fora. Sai do túmulo da morte para a vida. Ele também quer dizer isso. E agora imaginem só uma outra figura do texto. Um morto ouvindo Jesus. Não tem piada? E tem tanto vivo que não ouve. Como é que pode? Mas se um morto pode ouvir Jesus Cristo, então nós também podemos. E, portanto, é uma boa chamada para que os vivos ouçam. E sabe, há vidas que parecem morte. O vício, droga, bebida, descrença, idolatria. Jesus chama. Sai daí. Sai disso, deixa-te disso. Isso está a te matar. Isto não leva a nada. Deixa o que está a te matar e viva a vida que eu te dou. A vida para sempre. Mesmo morto, Lázaro ouviu a voz de Jesus. Nós não estamos mortos, pois não? Também podemos ouvir. E é extraordinário aquilo que acontece quando se ouve Jesus. Lázaro deve ter ficado morto, ouviu Jesus e foi salvo. E foi salvo da morte. E aprendeu uma coisa tremenda para a sua existência. Jesus pode. Jesus tem poder. Os milagres de Jesus também sempre tiveram um propósito pedagógico para ensinar e revelava verdades espirituais. E vejam só, quando Jesus multiplicou pães, o que ele queria ensinar? Ele não queria ensinar que era padeiro, pois não? Ele não queria ensinar que agora ia trazer o pão lá em casa todos os dias, não? Jesus, quando fez e quando multiplicou os pães, ele queria ensinar que ele é o pão da vida. Quando ele encontrou a mulher samaritana no poço, que ia buscar água lá todos os dias, aquela canseira, com sede, com necessidade e com tudo o que ela precisava, ele quis ensinar que ele era a fonte da água da vida, do perdão,
da vida e da salvação. Quando ele curou um cego de nascença, ele quis ensinar que ele é a luz do mundo. E agora, quando ressuscitou Lázaro, ele quis ensinar que ele é a ressurreição e a vida. O resultado deste milagre é que nos deixa pensar. Muitos creram nele. E veja, não foram todos. Quer dizer, ele ressuscita um morto. Muitos creem. E outros não creram. E até mais. Começaram a pensar assim, agora ele foi longe demais. Agora o tipo anda a ressuscitar mortos. Temos que acabar com ele. E sabem que foi por causa desse milagre que os judeus, fariseus, escribas, sacerdotes decidiram matar Jesus. Porque isso já era demais. Imaginem só. A dureza do coração é terrível. E sabe qual é o paralelo? É que, veja, alguns foram chamados junto com Lázaro para a vida. E outros não ouviram e continuaram mortos. Tão mortos que foram capazes de matar o autor da vida. Não é absurdo? Só o que faltava, andar por aí a ressuscitar mortos. Só o que faltava. Era preciso acabar com isto. E sabe qual era o problema deles? Agora imagina o problema dos sacerdotes. É que eles iam perder o seu emprego. Porque imagina Jesus entrar no sacerdócio, ele seria o tal sacerdote. E eles teriam que ficar subjugados a Jesus. É um perigo isso na igreja, não? É que saber quem manda, saber de quem é o poder, saber quem é aquele que nos chama. E sabem que eu já vos disse isso, ser pastor é uma coisa frustrante. Porque se o trabalho der certo, é a graça de Deus a trabalhar entre nós. Se o trabalho não deu certo, que o pastor fizesse melhor. Portanto, percebeu? Então nós somos aqueles que simplesmente anunciamos. Nós somos aqueles que foram chamados para tirar a pedra. O resto ele faz. Tira a pedra. E é isso que nós fazemos como cristãos. Tirar a pedra daquilo que atrapalha para nós não chegarmos lá. E sabe, nós estamos a celebrar 34 anos desta congregação. Na Consolação das Mercês são 35. Nossa igreja tem 70 anos de vida. E então eu pensei, mas que texto usar para a celebração do nosso aniversário? E então vou começar a fazer outro sermão com outro texto. Não se assuste, não. É esse mesmo. É que foram 34 anos em que, mal ou bem, nós fomos fazendo aquilo que era possível para nós, apesar dos erros, tirando algumas pedras. Agora, uma coisa sempre aconteceu em todo esse tempo. Jesus a falar, Jesus a chamar, sai para fora, sai daí, anda para cá. E quem ouviu, viveu. Quem ouviu, viu a glória de Deus. E são 34 anos que esta congregação celebra isto. Com menos, com mais, com todos vós que estáis cá, e com alguns e com muitos que também não estão. Mas ouvimos a voz de Jesus. Sai daí. Sai da morte, vem para a vida. Sai do túmulo. Eu vou te mostrar uma vida
que conduz à eternidade. No entanto, a perseguição de Jesus também fazia parte do plano de Deus e estava na agenda do Pai. E eu gosto desta palavra, estar na agenda de Deus. Vocês já pensaram no nosso privilégio? Imagina se o primeiro-ministro tivesse o nosso nome lá na agenda, ou o presidente da República. Mas o nosso nome está na agenda de Deus. Sabe o que é isso? Talvez nem sabemos o que é isso. Né? Excede o nosso humano entendimento. Por isso, parabéns, parabéns à congregação, parabéns a todos que cá estão, uns há muito tempo, outros recentemente, todos a fazer parte disto e a receber aquela voz. Lázaro, João, Pedro, Antônio, sai daí, venham comigo para a vida. Não posso terminar antes de dizer e dar uma palavra aos pais. Dia 19 foi dia dos pais. Sabe, o pai é uma figura, pai é um ofício, pai é um estatuto. E não sei se, eu também sou pai, eu não sei se nós estamos sempre à altura de sermos pais. Mas o pai também tem uma tarefa. E a tarefa é muito semelhante a esta. Tirar as pedras para que o filho também ouça. Para que o filho também ouça o chamado de Jesus. E os pais têm esta tarefa, não só de, junto com a mãe, como é óbvio, pôr filhos no mundo, mas sabem muito bem qual é a consequência de pôr filhos no mundo. E saber que aquele Deus que deu vida aos nossos filhos, deu vida a nós, deu vida aos nossos pais, é o mesmo que em Jesus Cristo dá a vida eterna. E o pai é aquele que... O pai é o primeiro pastor dos filhos, é o bispo do lar, é o primeiro responsável por eles. E se o pai ajuda a abrir a porta, tirar a pedra, deixa o caminho livre, porque Jesus chama. E quando Jesus chama, Jesus salva. Que Deus abençoe a nós todos, nos fortalecendo nesta fé e neste momento de celebração. Amém.